junho 19, Atos 4, de 1 a 22. Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram alguns sacerdotes, o chefe da guarda do templo e alguns saduceus. Eles ficaram muito aborrecidos porque os dois apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado e que isso provava que os mortos vão ressuscitar. Então, prenderam os dois e os puseram na cadeia para ficarem lá até o dia seguinte, pois já era muito tarde. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram. E os homens que creram foram mais ou menos 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus, os líderes do povo e os mestres da lei, mestres da Torá. Nessa reunião estavam também Anás, que era o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e os outros que eram da família do grande sacerdote, sumo sacerdote. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: olha a coragem, diferença total da atitude dele antiga. Autoridades e líderes do povo, os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado. O problema era esse, porque as autoridades religiosas haviam matado Jesus porque estava atrapalhando os interesses deles. Só que, mesmo depois de morto, Jesus continuava fazendo o bem. E aquele homem que tinha sido curado era uma prova disso. Como é que eles vão fazer agora? Que mesmo depois de morto, não tinha nada que ele pudesse fazer, porque o povo tinha morrido. Para eles, né? Eles não sabiam que Jesus tinha ressuscitado, eles nem acreditavam nisso. E uma vez que os discípulos, os talmidim, estavam fazendo coisas em nome de Jesus, aquilo estava atrapalhando mais ainda. Agora eles tinham que dar uma solução nesse caso, eles não sabiam nem que solução que eles iam dar. Prenderam eles e foram lá intimidá-los. Agora, olha só o discurso do Pedro. Os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem, aquele posto que saiu pulando e andando. E como ele foi curado. Pois então os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Yeshua HaMashiach. Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas, a pedra angular. Salmo 118, 22. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Eu vou repetir. A salvação só pode ser conseguida por meio deles. Dele, Jesus. Pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Vou repetir. A salvação só pode ser conseguida por meio de Jesus. Não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos, nos tenha dado, por meio do qual possamos ser salvos. Os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que eram homens simples e sem instrução. Os dois eram homens sem instrução. E reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus, mas não podiam dizer nada contra os dois, pois o homem que havia sido curado estava ali de pé junto com eles. Em seguida, mandaram que Pedro e João saíssem da sala do conselho e começaram a discutir o assunto. Isso aqui é típico. Quando eles querem resolver alguma coisa, armar alguma situação, eles fazem uma sessão secreta. Manda todo mundo sair e resolve lá entre eles. Isso aí é típico.
Vão armar alguma? Eles fazem uma sessão secreta. Mandaram que Pedro e João saíssem da sala do conselho e começaram a discutir o assunto. Eles diziam: o que vamos fazer com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que eles fizeram um grande milagre e nós não podemos negar isso. Mas para não deixar que a notícia se espalhe ainda mais entre o povo judeu, tá? Vamos ameaçá-los a fim de que nunca mais falem com ninguém a respeito de Jesus. Então os chamaram e ordenaram duramente que não falassem nem ensinassem nada a respeito de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem diante de Deus. Devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Não podemos deixar de falar. Aí o Conselho Superior os ameaçou com mais dureza ainda e depois os mandou embora. O Conselho não pôde castigá-los porque todo o povo louvava a Deus por causa do que havia acontecido. O homem que foi curado por esse milagre tinha mais de 40 anos, esperando o milagre e Deus deu. A gente não pode desanimar, porque Deus, Ele é fiel. Que maravilha!